Eu fico imaginando esses políticos que vivem prometendo que vai defender os trabalhadores, que vai aumentar os direitos dos trabalhadores, que vai melhorar a vida dos trabalhadores. E aí, quando acontece uma oportunidade deles fazer alguma coisa efetiva em prol dos trabalhadores, as coisas não funcionam como efetivamente foram prometidas. E eu estou falando de quê? Ora, o assunto do momento é o FGTS, aquela correção que o pessoal estava esperando que viria quantias substanciais em relação ao tempo em que ficou defasado por conta daquela índice de correção chamado TR, que não corrigia pela inflação. Então, todo mundo sabe que a correção do FGTS era a grande esperança dos trabalhadores nos últimos dias, porque já fazem aproximadamente 10 anos que essa ação está aí tramitando, sem ser julgada, e a expectativa, por ser regular, legítimo o pedido, era que fosse concedido não só a inconstitucionalidade do índice, como também a questão da retroatividade. E apesar do julgamento ainda não estar terminado, mas o início de julgamento já se mostrou aí uma situação um pouco desfavorável para aquelas pessoas que são trabalhadores, né, que tiveram ou têm FGTS no período de 1999 a 2013, que efetivamente foram prejudicadas pela correção, mesmo estando na lei, né, esse índice ele não atingia a questão inflacionária e muitas das vezes ele ficou zerado, prejudicando aquelas pessoas que são obrigadas a ter o FGTS depositado lá na Caixa Econômica. E ontem, né, nós vimos aí uma notícia que não agradou muito, principalmente os trabalhadores, mas não é a primeira, já vem uma sucessão de notícias. Acorda Brasil, acorda Brasil, acorda trabalhadores, porque não é possível que a gente fique assistindo determinadas coisas sem fazer nada. O governo tinha uma reunião, né, entre o ministro da Fazenda, o ministro do Trabalho, com o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal para falar a respeito da correção. Então nós entendíamos que, como o governo, ele é o governo dos trabalhadores, que poderia, até meio escabriado, mas poderia ser que saísse uma proposta ali, alguma coisa que beneficiasse os trabalhadores. Mas o que nós vimos na prática foi que o processo que começaria a ser julgado novamente, né, ia dar continuidade ao julgamento novamente hoje, agora, no dia 18, ele foi retirado de pauta e colocado para pauta, se não me engano, novembro, aproximadamente lá, dia 8 de novembro. Então, mais uma vez o processo sai de pauta, ele volta, e aí nós vamos discutir nesse vídeo, vamos conversar qual foi os argumentos, né, que o governo está usando para tentar negociar uma saída diferente daquela saída que é pedido efetivamente na ação, que decreta a inconstitucionalidade do índice, aplica um índice que cubra a inflação. Atualmente a gente está falando da poupança, né, mas vamos falar a respeito disso, né, porque a questão da retroatividade, ela por enquanto ela se encontra prejudicada. E modificar e condenar naquelas diferenças todas, que é, na verdade, o que teria que se fazer, porque houve a perda, não tem como negar a perda dos trabalhadores com relação à forma que isso era corrigida. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E estou deixando também um link na descrição que fala sobre uma solução para quem tem gato e cachorro, né? Como você proteger o seu sofá, lá você vai encontrar tudo para proteger o seu sofá. Também o link do nosso curso, que nós falamos sobre departamento pessoal, para aquelas pessoas que querem aprender um pouquinho mais sobre a legislação trabalhista. O fato é que todo mundo, há algum tempo, já esperava que esse índice, né, essa ação fosse frutificar e esse índice fosse ser considerado inconstitucional e fosse gerar uma retroatividade desde o período de 1999, porque é assim que, em regra, na grande maioria dos casos, quando não é o governo, funciona, né? Então as ações elas visam corrigir aquela situação desde a data em que entrou a ação, aquele período em que está sendo discutido ali. E nós tivemos uma surpresa muito grande, no sentido de que o primeiro voto, o voto do relator, ele, apesar de reconhecer que o índice ele não cobria a infração do período, mas ele decretou que seria o índice, pelo menos o índice mínimo, a correção da poupança. Desculpa que está coçando aqui o nariz. Mas, efetivamente, isso só ocorreria a partir do trânsito e julgado da ação. Isso já gerou aí um prejuízo aos trabalhadores, porque aquelas pessoas que
teriam valores nas contas do FGTS de 1999 até 2013, que é o caso da ação, e consequentemente isso ia prolongar além desse ano, o que ia acontecer? Essas pessoas vão ficar sem as diferenças e praticamente estavam se discutindo aí inicialmente 600 bilhões, agora já fala um pouco mais de 600 bilhões, porque o tempo vai passando, essa correção vai aumentando, né? Vai dando a diferença da maneira em que a ação vai demorando a ser julgada, então esses valores vão sendo atualizados. Com esse voto, já derruba esse prejuízo que o governo teria que ter, porque é o governo que mantém a Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem que fazer essa correção. Então, quem seria condenado a pagar, em último momento, seria o governo, e o governo teria um prejuízo. Então, inicialmente, esse prejuízo já teria sido afastado. Por quê? Porque o relator, o ministro Roberto Barroso, que hoje, inclusive, é presidente do Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que a poupança seria um menor índice para correção, mas que essa questão da retroatividade teria que ser discutida pelo Legislativo ou através de associações de classe para poder ver como é que isso ia ser feito. Então, de antemão, já, se isso prevalecer, claro, nós registramos aqui que existe só 2 votos nesse julgamento, mas ainda precisa dos outros ministros votarem, mas de qualquer maneira já é um início um pouco tenebroso para o trabalhador. E aí, se isso prevalecer, vai acontecer que o governo ele já estaria isento, né, dessa questão da retroatividade. E considerando, né, se prevalecer isso aí, o trânsito em julgado da ação, do jeito que isso está se desmembrando, pode ser que nos próximos anos, ainda não tenha essa situação resolvida, porque essa ação ela pode se demorar muito mais, não ser julgada, porque ainda cabe alguns recursos. E aí ontem? Qual seria o problema de ontem? Então, eles foram lá conversar e uma das situações que foram conversadas foi que se esse índice prevalecer para os próximos anos, será aproximadamente um prejuízo de 8 bilhões por ano. Veja bem que o governo ele deixa, num primeiro momento, de pagar 600 bilhões de atrasados, de correções do período anterior, tecnicamente, porque ainda não acabou o julgamento, né? É isso que está se desenhando. E a gente não pode esquecer que, normalmente, muita gente segue o voto do relator. Então, há um risco, né? O julgamento está caminhando para isso. Para discutir que não quer perder 8 bilhões para frente, dizendo que esse valor do FGTS é que mantém moradia, etc. A gente sabe tudo isso. Inclusive, eu tenho vídeo no canal falando sobre isso, né? Que aonde é usado o dinheiro do FGTS, mas que isso prejudicaria o Minha Casa Minha Vida, porque eles não conseguiria dar desconto. Então, em outras palavras, o que eles estão dizendo é que o dinheiro do trabalhador é que financia, é que banca, e o prejuízo tem que vir para o trabalhador. Porque o governo ele não quer arcar com as consequências de, pelo menos, usar o dinheiro do trabalhador, que seria o ideal, né? Usar o dinheiro do trabalhador, deixa lá no FGTS, vamos regularizar, vamos fazer aquilo do jeito que sempre foi feito, mas vamos corrigir as distorções. E qual é a distorção? Não está sendo corrigido pela inflação, minimamente. Então vamos corrigir. Se esse dinheiro estivesse na mão de qualquer outra pessoa lá, banco, qualquer outro banco, ele estaria dando a correção do mercado. É aquela correção que é necessária ser feita para poder atualizar o dinheiro. E o governo ele discute que ele nem quer dar o mínimo, o que seria a poupança, porque ele diz que é um prejuízo, um impacto nas contas e é desmontar toda a situação do governo. Então, aí a gente fica pensando. Então, na verdade, quem sustenta isso é o prejuízo do trabalhador, todos esses investimentos que o governo faz? Não. Necessariamente o governo pode utilizar isso, não há problema dele utilizar. O problema está em ele não devolver o que seria ideal para não desvalorizar o dinheiro e o trabalhador, quando fosse se aposentar, pudesse pegar o dinheiro dele atualizado e com valor, com poder aquisitivo para poder fazer alguma coisa. Porque senão você fica com o dinheiro lá, esse dinheiro não é reajustado e todas as outras situações que nós vimos o governo falar, na verdade, vem de encontro para tentar modificar esse julgamento no sentido de não haver nem correção pela poupança, isso ficou claro nessa reunião, e nem de pagar os atrasados, mas acorda Brasil, né? A gente precisa fazer que esses ministros, no próximo julgamento, se é que ainda vai continuar entrando e saindo de pauta, isso aí,
para que eles entendam que o trabalhador ele não pode ser penalizado em detrimento das escolhas que o governo fez. O governo pode utilizar o dinheiro? Pode, mas ele tem que corrigir de uma forma razoável no sentido de não trazer perda para ninguém. Se o governo é dos trabalhadores, ele efetivamente, nesse caso, ele tem que defender os trabalhadores, correto? E não parece que é isso que está acontecendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.